Só aí vai salvo pela fé. E vocês vão ver que poucos foram salvos na Bíblia. Poucos, gente. Os primeiros heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente de Caim, tá vendo? Por meio da fé. Ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente, tá vendo? Então, Deus aceitou a oferta de Caim, não aceitou de Abel, mas não aceitou a de Caim. Por quê? Abel dava, honorando Deus, e dava as coisas honestas, boas que ele fazia para Deus. Deus via que ele estava dando o melhor do trabalho dele, que era as carnes. E o Caim, que lavava, de vez de dar os melhores legumes e cereais, ele estava vivendo para o mundo. Então ele escondia os bons e dava o restolho, que nem vai para a lavagem, para Deus, entendeu? Que fala, esse não está bom suficiente para Deus, não está bom o suficiente para Deus, eu vou ficar com a parte mais, a melhor do que eu colhi, né, dos legumes e das sementes, e vou dar das frutas e tudo mais, e vou dar essas que não gostei, que está podre, está apodrecendo, está machucado, eu vou dar para Deus. Pensando que Deus não está vendo. Já o outro temeroso, sabendo da palavra de Deus, dois sabiam da palavra de Deus, mas um decidiu ficar com medo e fazer o certo. O outro não, pensava que podia passar a perna em Deus. Apesar de ele saber que Deus via tudo, ele desafiava Deus pensando, entendeu? Eu vou fazer isso, depois está tudo bem, com convicção que ele está fazendo errado, entendeu? E achando que ia ser honorado por isso, pelo aquele restolho que ele estava dando. E Deus não aceitava. Esse é o mistério que tem na Bíblia, gente. Por meio da fé, Enoque também foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte. Já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado. Está vendo? Visto que antes de ser arrebatado, havia recebido testemunho de que tinha agradado a Deus. Entende? Então, gente, nos mundos judeus, gente, muitos judeus morreram sem fé e foram até hoje. E estão indo para o inferno, que nem os pagãos. Entendeu? Porque eles não estão vivendo para Deus. Eles estão vivendo para construir. Eles estão vivendo para o espírito dos anos caídos, gente, para construir o melhor que eles puderem aqui. Quando você tem uma pessoa, gente, alguma coisa, com tanta obsessão de conquistar o mundo, esse planeta, e ter o melhor, ao ponto de você fazer uma conspiração, esses políticos, tudo aí, contra o povo, para ficar num patamar rico, estável, seguro aqui nesse planeta, você tem que fazer muita coisa que vai ser contra o bem da humanidade. Gente, você pode ter tudo isso. Deus não vai, talvez, não permitir você ter tudo isso, porque teu coração está investido nisso, assim como foi o coração de Caim. Entendeu? Então ele vai te dar, tá bom, você quer viver o máximo da riqueza aqui, tu vai, mas depois da morte vai ser destituído de tudo, gente. Entendeu? Porque você nunca pensou na vida após a morte, em outro lugar. Você nunca se preparou para deixar esse planeta. Então tu vai ficar. O inferno o inferno é aonde, gente? É debaixo da terra. Entendeu? O inferno é debaixo da terra. Então, quer dizer, a gente que vai ser salvo em Jesus, a gente não vai ficar debaixo, a gente vai lá para o céu, lá para o sétimo céu. Então, no lugar de Jerusalém, a gente não vai ficar embaixo da terra, gente. Por isso que eu digo, que a Bíblia diz, você morre, fica, em pecado fica aqui. A morte é aqui, é o planeta. E o cemitério das almas que estão aqui em cima, vivendo aqui, vão para Hades, lá para baixo, para ficar sendo torturado, queimando, gente. Então, depois vai para o lago do fogo, no juízo final, para ser queimado
atormenta com os demônios para sempre. Então, a gente tem que saber o que é isso tudo aqui. Então, não adianta nada ter muitas vitórias e contar braga. Essas pessoas estão contando braga, dinheiro, tem Ferrari, tem isso, tem aqui um bom emprego, tudo mais, gente. Eles não têm nada. Por isso Deus fala, eu vou dar tudo para eles se satisfazer. Porque, no final, eles não têm nada para dizer para mim que não viveram o melhor que eu dei para eles aonde que eles queriam. Eles queriam a terra. Eu dei o melhor para eles, melhores frutos na terra. Mas depois da morte, que eles não confiaram em mim, não queriam saber de mim, eles não vão ver a minha luz, não vão ver a minha glória, entendeu? Não vão entrar no meu descanso. É isso que é a verdade, gente. E essas pessoas que fazem isso, eles estão negociando com Deus. Eles estão falando, tá bom, eu prefiro ficar aqui, ser rico e morrer aqui, do que eu não acredito muito que vai ter vida após a morte e tudo mais. Então, o que eu quero mais é aqui. Então, gente, essa é a vida dessas pessoas que têm muito dinheiro. Pode ver, a pessoa tem muito dinheiro, elas não aceitam Jesus na vida deles, gente. Não aceitam, é muito difícil. Não tem como, porque eles querem, para eles tudo é resolvido com dinheiro. Entendeu? Que dá poder, que tem poder, dá poder para eles, posição, segurança, falsa segurança, né? Então, assim que nós estamos vivendo, gente. Eu tenho mais para ler sobre, aqui mais, é muito bom, no Hebreu 11, vocês vão ler, tem muita coisa, eu não posso, está acabando meu tempo. Pela fé, Noé, tá vendo? Quando devidamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podia ser visto, tá vendo? Movido por santo temor. Você só tem a fé se você tiver medo do castigo de Deus. Construiu uma arca a fim de salvar a sua família, por intermédio da fé, tá vendo? Ele condenou o mundo, ele ainda condenou o mundo, ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, tá vendo? Aí aqui fala de patriarcas que foram salvos pela terra também, depois, sabe? Abraão e tudo mais. Todos eles pela fé. Fé o quê? Na palavra, gente. Entendeu? Na palavra. Ninguém tinha visto Jesus, mas Jesus é a palavra. Depois Jesus veio aqui como um homem. A palavra veio. Entendeu? E veio como um homem. Entendeu? E foi a palavra que criou o homem, não foi? Que ele falou o que ia criar o homem? E da terra, com sopro. Foi da palavra, gente. Jesus é a palavra. É isso que eu quero, muita gente não consegue entender isso. É o Espírito Santo, a palavra e Deus, fala no Gênesis. Então essa Deus, que é a luz, tudo, criou tudo, e a palavra dele, que é o Jesus. Então a palavra dele, tudo que a gente tem que ver em Deus, gente, está em Jesus. Não tem diferença um para o outro. Está no Espírito Santo, é tudo uma coisa só. O Espírito Santo é o que invade o nosso ser, que sabe tudo, nossos pensamentos, que entrega tudo para Jesus, entrega para Deus, entendeu? O Espírito Santo está em todo lugar, gente. Ninguém escapa dos olhos. O Espírito Santo representa os olhos. Por isso tem o olho que tudo vê, né? Que nego fala que é aquele, mas não é de Deus, entendeu? Verdadeiro. Aquele é do Deus caído, Lúcifer. Mas ele não tem olho para ver tudo. O Espírito Santo, ele lê pensamento, gente. O demônio não pode ler pensamento, não tem esse poder. Entendeu? Jesus tem. Não precisa de você abrir uma boca. Entendeu? Ele lê teu pensamento. E ele dá, às vezes, para os anjos para ter o poder de ler o teu pensamento também e conversar contigo através do pensamento. Pai Jesus.